Olá, estudantes do curso de Administração. Essa é a disciplina SA 050, Evolução do Pensamento em Administração. Estamos no módulo 1, aula sobre o movimento das relações humanas. A essa altura, espero que vocês já tenham lido o material que disponibilizei, assistido aos vídeos do Maslow que eu indiquei. Isso porque esse material que eu estou apresentando agora é um complemento e ele não fará muito sentido se visto em ordem diferente daquela indicada. Eu vou analisar o conjunto de teorias que está agrupado sob o título de Movimento das Relações Humanas. Faço isso com base no livro do Fernando Prestes Mota, Teoria Geral da Administração, uma introdução. Bom, importante destacar que para entender o surgimento deste momento da administração, é importante então destacar que nenhuma teoria social ela surge no vácuo, ela é sempre situada socio-historicamente, ou seja, depende do contexto em que ela acontece. Muitas das coisas que aparecem na ciência, elas têm uma relação recursiva entre o que está acontecendo na sociedade. A sociedade influencia a ciência e a ciência influencia o que a sociedade pensa sobre determinado assunto. Então, na época do desenvolvimento do conjunto de teorias que podem ser chamadas de movimento das relações humanas, o mundo havia passado pela crise da Bolsa de 29. E essa crise trouxe grande preocupação dos estudiosos e praticantes da gestão, dos empresários, em como fazer com que as empresas pudessem superar aquele ambiente adverso, aquele momento difícil. Então, o fator humano passa a ser considerado como um elemento a ser estudado com vistas ao aumento da produtividade, diminuição de custos e, alcançando assim, maior lucratividade das empresas. Associado a esse fator econômico, as ciências do comportamento estavam também sendo desenvolvidas. E o experimento de Hawthorne, após aquela fase lá do experimento sobre iluminação, contou com uma equipe multidisciplinar que incluía biólogos, sociólogos, o próprio Elton Mayo fez medicina, também tinha psicólogos e outros profissionais ligados às ciências humanas. Então, qual o conceito de organização quando a gente olha para o movimento das relações humanas? O conceito de organização é que ela é basicamente um conjunto de relações sociais que tem a característica de ser de caráter espontâneo e não possui um objetivo comum consciente, ou seja, a organização é formada por grupos informais. Isso quer dizer que esses grupos não estão previstos em regulamentos ou organogramas, exatamente por seu caráter informal. Então, é a turma lá dos colegas mais próximos de trabalho, que estão sempre trocando informações, que se veem todo dia, que se encontram no cafezinho. Esse contato influencia o comportamento daqueles que participam do grupo. Quais são as ideias centrais do movimento das relações humanas? Bom, isso que eu estou falando aqui para vocês pode te ajudar na execução lá do mapa mental pedido para vocês elaborarem. Então, qual é a primeira ideia central do movimento das relações humanas? Ao invés daquele homem econômico que a gente viu lá na administração científica e na escola clássica, na unidade passada, o homem aqui no movimento das relações humanas é o homem social. O que significa dizer que o homem é social no movimento das relações humanas, da administração. Quer dizer que o comportamento não pode ser reduzido a um esquema simples, dizendo que o homem é motivado somente pela recompensa financeira. Quer dizer também que o homem é produto tanto das forças sociais quanto das necessidades de cunho biológico. E que os seres humanos, embora diferentes entre si,
todos possuem necessidades de segurança, de afeto, de aprovação, necessidades sociais, de prestígio e autorrealização. Isso vocês vão poder, inclusive, ver no exercício que eu passei para vocês lá, de buscar uma organização que vocês admiram e verificar lá o pacote que elas oferecem aí para as pessoas, né? Elas estão, em geral, preocupadas com essas questões ainda hoje em gestão. Outra ideia central do movimento das relações humanas, tem até a ver com o conceito que a gente viu, é a ideia do grupo informal. A esse respeito, leiam lá o que eu escrevi sobre Chester Barnett. Percebeu-se que na organização, além dos agrupamentos formados pela própria empresa, aquele que é previsto lá no organograma, havia a formação de grupos informais, que são pequenos agrupamentos permeados por relações sociais espontâneas, no qual a comunicação acontece de forma direta e frequente. Para identificar esses grupos, podem ser utilizadas as técnicas desenvolvidas por Moreno, também cito esse autor lá no meu texto, que é a sociometria, e outras formas de dinâmica de grupo, que também está lá naquele texto e vocês devem ler e consultar aquele texto disponível para vocês. Uma última ideia central lá do movimento das relações humanas é a participação do trabalhador nas decisões da empresa, obviamente com limitações. Por que a participação pareceu ser importante aos teóricos ligados ao movimento das relações humanas? Para eles, a participação na decisão foi uma ação pensada para aumentar o comprometimento dos trabalhadores. E claro, com o aumento do comprometimento, né, os trabalhadores estariam, então, em tese, mais focados, buscando com maior afinco aí os objetivos da organização. Mas também se pensava que ao conhecer a finalidade do seu trabalho, né, participando da decisão que desse origem à tarefa que deveria executar, o trabalhador faria a atividade com maior afinco, porque estaria, em tese, novamente, motivado a fazer. No movimento das relações humanas, acreditava-se que o estilo de liderança democrático seria o mais adequado para um ambiente organizacional. Isso tem muito a influência americana na época, né? Falando sobre democracia, isso também ficou aí, influenciou o ambiente das organizações e até os pesquisadores da época. O controle, então, seria realizado por meio de resultados e não pela supervisão cerrada que era defendida pelo Taylor lá na administração científica. Bom, não há nenhuma teoria que seja livre de críticas. No MRH, né, no Movimento das Relações Humanas, não é diferente. As críticas podem ser resumidas em uma consideração ingênua do ser humano, não levava em conta a complexidade do comportamento. Também produz esquemas simplificados, apesar de criticar lá a relação da motivação do homem com apenas a motivação financeira. Aqui também, né, tem, faça isso e obtenha esse resultado, o que na prática não se observou muito bem. Dava também muita ênfase ao grupo informal, essa é outra crítica. Outra crítica é um enfoque manipulativo, que muitas vezes até hoje tem sido aí refutada ou desmascarada pelos trabalhadores por meios de sindicatos, né? O movimento das relações humanas também é criticado por uma tendência a favorecer a administração ou favorecer a organização, né? Isso talvez até ocasionado por uma falta de teoria de base do experimento de Hawthorne, que leva à próxima crítica, que é o empirismo, que é justamente isso, uma falta de teoria de base. Então, somente a experiência forneceu os elementos de análise e também uma falta de consideração, né, sobre analisar o resultado
só com aquilo que acontecia dentro da fábrica, sem levar em consideração o que acontecia na sociedade americana, especialmente, que é o berço desse movimento, sem ter uma ideia desse contexto. As ideias desse contexto influenciaram as conclusões para muitos dos autores que hoje analisam aí as teorias ligadas ao movimento das relações humanas. As críticas que o movimento das relações humanas recebeu, né, aos pressupostos, levaram ao surgimento de outro conjunto de teorias que será o objeto da nossa próxima unidade, que é o behaviorismo. Não se esqueçam de executar a atividade relativa em dia, relativa a essa unidade, porque somente assim você poderá ter presença em sala de aula. Consulte sempre a UFPR Virtual, a sua sala de aula. Bons estudos a todos e até lá, pessoal!